hoje nós vamos falar Mateus 22, acompanha aí pelo projetor. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Atentem aqui que esses convidados, eles não quiseram vir. O que o evangelista João fala no seu capítulo 1 é que esse grupo de convidados está fazendo referência aos judeus. João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele vai dizer: e veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esses que não receberam, o evangelista João fala que é do grupo judeu. O judeu realmente não reconhece Jesus como Messias, como Salvador. E aí ele continua. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Repete comigo, gente, tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento, mas eles não lhe deram atenção, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto. Repete comigo: está pronto. Mas os meus convidados não eram dignos. Eu me lembro daquela música, né? Diz assim: eu não sou digno, eu não mereço, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Gente, é esse amor, essa festa, esse banquete é para mim e para você, é para todas as pessoas. Todas as pessoas. Então nós percebemos o interesse do rei de chamar todos, pessoas boas e pessoas más. Aí tem gente que diz assim: não, eu me considero bom o suficiente. Esse negócio de igreja não é para mim não. Eu não mato, eu não roubo, eu não cometo violência sexual, esse nível de pecado, mas eu tenho certeza que eu e você, muitas vezes, nós nos equivocamos. Pessoas podem sim caluniar, pessoas podem sim mentir, pessoas podem sim estabelecer fofoca. Aí você diz assim: o banquete é para pessoas boas e para pessoas más. Ninguém é tão bom que não precise de salvação, nem tão mal que não possa ser alcançado por Deus. Vou repetir: ninguém é tão bom que não precise da salvação, nem tão mal que não possa ser alcançado por Deus. Há 9 anos e 4 meses eu entreguei minha vida para Jesus. Eu cheguei nessa casa, aqui eu fui cuidado, aqui as pessoas me amaram, as pessoas não me condenaram, as pessoas chegaram, cuidaram de mim. E para a honra e para a glória dele, eu sei que é pela graça e pela misericórdia dele que eu estou aqui falando dessa mensagem. Essa mensagem que é o poder para todo aquele que nele crê. Ei, tem poder, o Evangelho de Jesus tem poder para salvar. O Evangelho de Jesus tem poder para resgatar. O Evangelho de Jesus tem poder para sarar a tua vida, para curar feridas, para fazer de você uma nova versão de você mesmo todos os dias. Aleluia. Sabe, gente, e aí nós vamos falar desses dois grupos, alvos diretos desse banquete da salvação. O primeiro deles é filhos órfãos. Repete comigo: filhos órfãos. E João fala isso, João capítulo 1, 11 e 12, vai dizer: e veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. João está falando uma menção dos judeus. O povo judeu não quis saber, o povo judeu não reconhece Jesus como Salvador, como Messias, mas os seus não o receberam. Está fazendo referência aos judeus, mas é isso: a todos quantos o receberam, eu e você, que um dia confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ele diz que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Gente, portanto, a Bíblia fala lá em Gênesis 2:7 que Deus soprou nas narinas do homem e fez dele alma vivente. Então, eu e você, nós somos expressão mais maravilhosa da criação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas é bem verdade que nós precisamos fazer uma diferença que existe entre criatura e filho de Deus. A criatura
ela é uma pessoa que não tem o conhecimento, um relacionamento genuíno com Jesus. Não reconhece Deus como Pai. E aí eu quero aqui externar meus parabéns a todos os pais. A você que exerce a paternidade. Você que é mãe, você também exerce a função de pai. A todos vocês, os meus parabéns. E, gente, sabe, você precisa urgentemente fazer esse evangelismo para essas pessoas que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Deus como Pai. Eu e você precisamos entender que Deus não é contra nós, Deus é a favor de nós. Jânia disse aqui em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito. Ei, esse Deus é um Deus generoso, é um Deus que dá, é um Deus doador, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo ser humano é criação de Deus, e certamente foi criado para ser filho, para ser filha. Diga assim, eu sou filho, eu sou filha. Mas fala com força de quem tomou café e almoçou hoje. Eu sou filho, eu sou filha. Então você precisa entender, você que é filho, você precisa conhecer o seu pai e se permitir ser adotado por ele. Quando falamos de evangelismo, olha o que o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer. Ide por todo mundo, acompanhe no projetor, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ei, vocês vão entender o que eu falei, existe uma diferença entre criatura e filho. Ei, quando o evangelista Marcos pregar o evangelho a toda criatura, porque para você ser filho de Deus, você precisa reconhecer que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. Você precisa abrir a boca, você precisa externar isso para as pessoas. E se você ainda não o fez, você terá, ao longo dessa nossa reunião, uma oportunidade de dizer, eu quero caminhar com Jesus, eu quero um relacionamento com Jesus. Amém, gente? Quantos estão entendendo aqui? Não, glória a Deus. Amém. Sabe, eu e você, nós somos chamados para a grande comissão. A grande comissão é Deus nos vocacionando para nós sermos pessoas que vamos chamar outros discípulos, vamos atrair outros discípulos. Evangelismo é a pregação e propagação do evangelho cumprida pelos seguidores de Jesus. Eu e você sermos agentes de transformação da sociedade. Sabe, gente, não é missão apenas dos pastores, dos líderes de grupo de crescimento ou de quem tem cargo na igreja. É uma missão minha, sua, eu, você. Nós temos que ser essa mensagem. Nós devemos sim convidar as pessoas. O evangelista João, no capítulo 4, vai contar uma história da mulher samaritana. Quem conhece essa história aqui? Mulher samaritana, um texto muito conhecido. Essa mulher estava por volta de meio-dia ali, e ela ia sempre ao meio-dia porque ela não queria ver as pessoas. E Jesus, sendo judeu, sabia que naquela época o povo judeu não se relacionava bem com os samaritanos, mas Jesus quebra paradigmas, Jesus quebra o protocolo, se aproxima com ela e trava um relacionamento com ela. Ele diz assim, olha, se eu te der da fonte da água viva, tu nunca mais vai deixar de ter sede. Ela diz, ei Senhor, eu quero beber dessa fonte, eu quero dessa fonte inesgotável. Aí Jesus diz, vai chamar o teu marido? Ela diz assim, eu não tenho marido. Realmente, aí Jesus fala com forma carinhosa. Realmente os 5 homens que você viveu, e esse que você está vivendo, ele não é teu marido. A mulher fica pasma e diz assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. E aí, gente, acompanha aqui o que diz João 4, 39. João 4, 39. Vai dizer assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Será que eu e você, sinceramente, me fala, como é que eu e você, nós nos sentiríamos se alguém soubesse tudo ao nosso respeito? Essa mulher, eu acho fantástico, porque ela nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela nunca fez um curso de teologia, ela certamente não tinha anos na casa de Deus,
mas ela contou a própria experiência. Disse assim: ei, eu tive um encontro com Jesus, Ele me curou, Ele me transformou, eu provei da vida eterna, eu provei dessa fonte, eu quero sim essa perspectiva da vida eterna. Sabe, nesse contexto, a gente vê várias histórias, história de Zaqueu, a minha história, a sua história, você que está aqui. Jesus travou um relacionamento com você. Gente, nós precisamos amar a Deus. E porque nós amamos a Deus, nós amamos pessoas. Porque eu amo a Deus, eu me importo com as pessoas. Porque eu amo a Deus, eu passo a servir as pessoas. Olhar para elas com olhar de graça. Olhar para elas com olhar de amor. E aí eu quero estabelecer com você e dizer uma frase que eu certo dia ouvi. Evangelismo é um mendigo encontrando a outro mendigo aonde encontrar pão. Evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Então aquele que convida não é mais importante do que aquele que é convidado. Ei, todos nós somos iguais. Ei, não estabelece em você. Não é porque você tem Jesus. Ei, você não tem um carimbo dizendo que você é melhor do que ninguém. Mas isso te faz olhar para as pessoas com um olhar mais sensível, um olhar diferenciado, entendendo que aquela pessoa também necessita de Jesus. A Bíblia fala em Romanos 3, versículo 23, 24, acompanhando o projetor. Romanos 3, versículo 23, 24. Diz assim que todos pecaram. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ei, a graça em Jesus nos alcançou, bastou uma gota do sangue de Jesus, ela nos persegue, essa graça nos impulsiona, essa graça nos dá esperança, essa graça nos projeta para frente, essa graça é Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha fé e da tua fé. Aleluia! Glória a Deus, todos nós fomos alcançados pelo mesmo nível da graça. Aqui na nossa Videira Store, tem um livro bem conhecido chamado O Cristão Ateu. É de um pastor chamado Craig Groeschel. Gente, ele começa o livro da seguinte, é o primeiro período, né? O pessoal do português, né? Tem um sujeito, o verbo, termina com um ponto, né? Gente, isso aqui não é aula de português, tá? Mas, ó, ele diz, no primeiro período, diz assim, o pastor, ele diz assim, eu sou um cristão ateu. O que é o cristão ateu? É aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. É aquele que crê em Deus, mas não crê que a oração pode se aproximar de Deus. É aquele que, cristão ateu, é aquele que crê nas perspectivas terrenas, na felicidade, achando que a felicidade está em bens, e não crê na perspectiva da eternidade. Cristão ateu, aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. E hoje nós podemos, pela tecnologia, conhecer de várias formas. Mídias sociais, você pode ver um filme, você pode um livro. Não é verdade, gente? Várias formas de comunicação. Existe uma diferença entre ouvir falar de Deus e conhecê-lo. A Bíblia diz que até o diabo crê em Deus. Até o diabo crê em Deus. Então existe uma diferença entre ouvir falar e conhecer. Portanto, você pode estar aqui e dizer assim, Júlio, eu conheço Deus da experiência de outras pessoas. Não, eu conheço Deus porque eu vi um versículo no imã da geladeira. Não, eu conheço Deus porque eu vi um para-choque de caminhão falando lá. Não, porque eu vi uma música que falava sobre Deus. Conhecer a Deus requer intimidade, requer tempo. Ei, Jesus anseia por você travar esse relacionamento com Ele. Ele quer estabelecer esse relacionamento com você hoje. O dia é hoje, não dá para ser amanhã. Ei, Deus convidou você, 11 de agosto de 2019, para falar isso para ti. Filho, filha, eu quero me relacionar com você. Sabe, quem ouviu falar aqui do Pelé? Jogador de futebol. Você ouviu falar do Pelé, sabe que ele foi jogador do Santos, que ele jogou na Copa de 70, foi campeão, não é verdade? Casou com a Xuxa, tem um filho chamado Edinho. Mas eu posso dizer que eu conheço o Pelé? Não, eu conheço o Pelé através dos meios de quê? Comunicação.
relação. Eu não posso dizer que eu conheço o Pelé. Eu não sou amigo dele, eu não travei um relacionamento com ele. Eu nunca sentei para tomar um café com ele, para comer uma tapioca. Fica aqui a dica, viu? Quem quiser me convidar, tapiocazinha, maravilhoso, bom demais. Mas, por exemplo, eu posso dizer que eu conheço a minha esposa, Jeânia. A Jeânia, eu tenho intimidade com ela. Eu sei qual é o tipo de comida que ela gosta. Eu sei qual é o perfume que ela gosta. Maravilhoso, por sinal. Eu sei qual é a cor dela que ela gosta. Eu sei. Eu conheço a Jeânia. Eu sou íntimo da Jeânia. E se eu estiver lá no interior da nossa casa, e se a Jeânia chegar ali, né, estacionando o carro, ela abrir a porta e disser, estou chegando em casa, só porque eu tenho intimidade com ela, eu consigo perceber pela voz que é a minha esposa. A Bíblia diz que as ovelhas de Deus conhecem a voz do seu pastor. Ei, as ovelhas de Deus conhecem a voz do seu pastor. Portanto, eu e você, nós precisamos ter um relacionamento genuíno com Deus. Relacionamento genuíno. Ei, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. João 14,6 diz isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe, é importante isso, que tem pessoas que nunca tiveram encontro real com Jesus, porque gente que se diz cristã faz julgamento, gente que se diz cristã faz crítica, gente que se diz cristã impõe regras religiosas, regras essas que nem mesmo Deus as estabeleceu. O livro de John Burke, ele vai dizer lá, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu amo isso, porque esse é um slogan que a gente utiliza na nossa casa. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Você não precisa melhorar para vir para a igreja. Você precisa vir para a igreja para você ficar bem. Aqui é o lugar de restauração. Aqui é o lugar que você vai sair oxigenado. Você não vai aprender sobre política, você não vai aprender sobre matemática. Você vai aprender que nós precisamos amar a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós amamos pessoas. Essa é a nossa missão, viver, amar e servir. Evangelho é simples, a gente que complica. Sabe, gente? E aí nós precisamos conduzir as pessoas para o trono da graça de Deus. John Burke, ele vai dizer isso. Que a nossa responsabilidade não é fazer as pessoas mudarem, mas criar um solo fértil, rico, agradável, para que as pessoas possam crescer na fé, até que o Deus invisível se torne visível por meio do corpo, que é a igreja. Portanto, GC é a ideia de Deus, e GC é a ideia de Deus. Se você ainda não está no GC, se você não sabe o que é isso, você precisa, ao término dessa reunião, dizer, eu quero o GC, eu quero participar de um grupo. Esse grupo, as pessoas vão te receber, as pessoas vão te amar, as pessoas não vão te condenar, as pessoas vão ser suporte para mim, para você, para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, gente, tem pessoas religiosas que se escandalizam com as pessoas, com o estilo de vida, com a aparência delas, achando que essas pessoas não são dignas do banquete da salvação. Mas eu amo o que diz Mateus. Coloca para mim aí, Mateus 22, versículo 9. Vão às esquinas de Fortaleza, do centro da cidade e dos bairros adjacentes e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Gente, que eu amo isso, é que Jesus não chama apenas as pessoas de boa fama. Jesus não chama aquelas pessoas de conduta ilibada. Jesus chama a mim e a você, seres imperfeitos, a mim e a você que carecem da graça e da misericórdia dele. Sabe, Jesus diz assim, aquele que vem a mim, eu não o lançarei fora. Mateus 11, 28, ele vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, encontrareis descanso para a vossa alma. O que eu acho fantástico é isso. Sabe, Jesus diz, vinde a mim, ele não estabelece condições, vinde a mim, é o rico, é aquele que tem menos condição econômica, ele não estabelece condições de qualquer forma, ou de raça, ou de preferência sexual. Jesus diz assim, vinde a mim, venha como você está, venha como você está, venha como você está, eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você, e por amor à tua pessoa, eu não vou deixar do jeito que você está. Eu vou te burilar, eu vou aperfeiçoar o teu caráter. Ei, Jesus faz isso comigo e com você.
Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus? Amém. Sabe, olha o que Mateus 9, do 10 ao 13. Diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício. Gente, a palavra misericórdia, cordes quer dizer coração. Ei, é um coração que está sobre uma miséria. É assim que Jesus olha para mim e para você. Um coração miserável, um coração que carece da graça dele. Ei, Jesus olha com compaixão para mim e para você. Nós devemos olhar com compaixão, com graça, com misericórdia para todas as pessoas. E aí ele diz: pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Em outra tradução, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Não se canse de testemunhar de forma extravagante o que Deus tem feito na tua vida. Não seja um cristão 007, escondido. Não seja. Pare de ser uma pessoa em que o seu discurso não é coerente com as suas atitudes. Eu amo a história de Levi, que aí é um cobrador de imposto, publicano, e depois passou a ser chamado Mateus. Aí Jesus chegou para Mateus e disse assim: Mateus, segue-me. Jesus chegou para Mateus e disse assim: segue-me. Jesus não disse para Mateus: ei, Mateus, tu tem que mudar de roupa. Mateus, tu vai ter que deixar lugar A ou lugar B. Mateus, tu vai ter que fazer isso ou fazer aquilo. Jesus chega para Mateus e diz: Mateus, segue-me. Ei, quando Mateus começa a seguir Jesus, Mateus passa a obedecer Jesus. E porque Mateus passa a obedecer Jesus, Mateus tem sua vida transformada. Eu e você, quando nós seguimos Jesus, nós iremos passar a obedecer Jesus. E porque obedecemos Jesus, nós teremos a nossa vida transformada. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Sabe a diferença de religião e evangelho? Religião vai dizer que você tem que fazer para você merecer. Tem que fazer alguma coisa, a meritocracia. Evangelho de Jesus vai dizer: ei, filho, eu já fiz por você há 2019 anos atrás. Olha, gente, ei, deixa eu falar uma coisa. Religião, ela vai dizer: porque eu obedeço, eu sou aceito. Evangelho de Jesus vai dizer: aceitação traz obediência. Aceitação traz obediência. Religião vai dizer: Jesus é e mais alguma coisa. Evangelho de Jesus vai dizer: Jesus é e basta. Não precisa de complemento. Jesus na sua vida, Jesus na sua vida, Jesus na sua vida. Sabe, a nossa missão é convidar. É a parte mais fácil, mas a parte de Deus é restaurar, é modificar, é transformar. A Bíblia diz lá em João 16:8, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que parar de ser o Espírito Santo na vida das pessoas. Nós temos que parar de ser Jesus Cristo na vida da pessoa. Ei, nem eu nem você temos condições de transformar em ninguém. O único que transforma pessoas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, se você está aqui hoje, você, Júlio, não tem jeito para mim, eu quero dizer para você que há jeito sim, há esperança para você, há um futuro promissor. Basta você reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém, gente? Esse é o filho órfão. Mas também existe um outro grupo de pessoas chamado filho pródigo. Repete comigo: filho pródigo. E aí, uma das histórias mais famosas, muito famosa essa história do filho pródigo. Gente, acompanha comigo aí. Lucas 15, nós vamos ler os versículos 11 ao 24.
Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Gente, atentem aqui. A parte da herança. Você só recebe herança quando alguém morre. Seu pai, sua mãe morre, é que você recebe herança. É o que estava dizendo aqui. Esse filho matou o pai, estando ele vivo. Quem é que eu e você nós estamos matando em vida? E aí ele continua assim. Ele repartiu sua própria propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, repete comigo, tudo. Tudo. Houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, vocês estão entendendo o que essa história está falando? Esse cara queria comer comida de porco e ninguém dava nada para ele. Aí a Bíblia diz, caindo em si, repete comigo, caindo em si. Caindo em si, ele trouxe a consciência, ele percebeu. Olha aí, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, ele ensaia uma estratégia, diz, pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai, estando ainda longe. Olha que coisa linda. Fica imaginando o pai desse filho pródigo. Talvez ficasse na varanda esperando ansiosamente todos os dias que esse filho chegasse. Olha o que diz aqui. E o pai quando viu, o pai quando observou, ele disse assim, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Começaram a festejar o seu regresso. Gente, que fantástica essa história. Sabe, esse filho mais novo gastou tudo com os prazeres do mundo. Esses prazeres, não troque os presentes que Deus tem te dado por prazeres momentâneos. Sabe, todos que partem para realizar determinada coisa, quando eles regressam no caminho de volta, eles sentem vergonha pelo pecado. Rapaz, para que eu fui fazer isso? Eles sentem medo da rejeição, medo de não ser aceito, e culpa, um peso sobre os seus ombros, e a rejeição do filho mais velho. E aí eu olho para o filho pródigo dos dias atuais. Quem são os filhos pródigos? Pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, um dia provaram deste amor, e por algum motivo elas se desvencilharam. Sabe, essas pessoas foram machucadas por pessoas que se dizem cristãs, por gente religiosa, gente cheia de legalismo, rejeitados pelos filhos mais velhos, que se acham mais santos, aí estabelecem julgamentos, estabelecem críticas. Eu e você, nós precisamos amar essas pessoas. Não vamos anular a responsabilidade deles de terem se afastado de Deus, é bem verdade. Mas como servos de Deus, nós não podemos desistir dessas pessoas. Externar para eles que o rei tem um banquete para eles. Esse banquete tem sandálias novas. Este banquete tem roupas novas. Este banquete Deus quer dar um anel para você. Aí você pergunta, Júlio, como é que eu faço? Qual é a forma mais adequada para eu atrair esses convidados, esses filhos pródigos? Como é que eu faço? Ame essas pessoas. Não desista delas. Não as julguem por terem agido de forma imaturas ou de maneiras impensadas. Ame essas pessoas. Ame essas pessoas. Eu e você, nós precisamos ser suporte para essas pessoas. Quanto à vergonha, o medo, a rejeição, nós não podemos fazer nada, a não ser orar por elas, para que a certeza da salvação
e a paz que excede todo o entendimento possam ser restauradas. Não sejamos como aquele irmão mais velho, que critica, murmura, mas sejamos o tipo de irmão mais velho, que celebra, que se alegra quando alguém volta para Jesus, quando alguém retorna para a casa do Pai. Entenda que eu e você, nós não somos melhores do que eles. Ei, nós só estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós só acordamos pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós só estamos firmes pela graça, pela misericórdia de Deus. Você pode não errar numa determinada coisa, mas com certeza você comete um delito, uma atitude impensada em outra. 1 Coríntios 10, 12, Paulo vai dizer: aquele que cuida estar de pé, olhe que não caia. Ei, eu e você, nós não somos melhores do que ninguém. Tiago 4, 6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Igreja não é um museu para santos empalhados, mas sim um hospital para pecadores serem tratados. Eu vou repetir: igreja não é um museu para santos empalhados, mas um hospital para pecadores serem tratados. Sabe, devemos, como servos de Deus, correr para o filho pródigo, para trazer para ele as sandálias novas. Essas sandálias significam o evangelho. Nós podemos correr como servos de Deus, correr para o filho pródigo, para trazer roupas novas para ele. Gente, que jamais sujemos aquela pessoa, porque aquela pessoa foi limpa pelo sangue de Jesus. Que eu e você, nós não sujemos ninguém. Aquela pessoa que Jesus já o trouxe, Jesus já o resgatou. E nós precisamos também trazer o anel. O anel representa a identidade. Eu e você, nossa identidade é de filho e de filha de Deus. Sabe, gente, nosso papel não é duvidar, nosso papel não é criticar, nosso papel não é fazer isso. O apóstolo Paulo estava indo ali em Atos 9 para a estrada de Damasco, e ali Jesus tem um encontro com ele, como teve comigo, como teve com minha esposa Jeânia. E naquela situação, quando Ananias vai lá, Ananias olha assim: ei, esse é aquele que perseguia cristão. Aí Jesus diz: Ananias, mas ele agora é um servo meu escolhido para pregar o evangelho para os gentios, para falar de mim para outras pessoas. Pode ser que você hoje, você está aqui, eu aceitei, hoje eu me relaciono com Jesus. Tem gente falando de mim e de você. Ei, tem gente falando de você, mas você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus pensa a teu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Gente, tem muitos filhos pródigos, muitos filhos órfãos. Essa semana, você facilmente os encontrará na sua casa, no seu colégio, na faculdade, ou mesmo no seu trabalho. Peça a Deus a estratégia. Senhor, qual a estratégia, Deus, que eu vou fazer para trazer esses convidados? Os filhos órfãos e os filhos pródigos. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Senhor, qual a estratégia, Deus? Eu não sei o que você vai fazer. Se você vai chamar ele para um café, vamos lá, que se terminar lá a igreja, eu vou pagar um jantar para você. Meu amigo, isso não é pecado não. Você vai trazer uma pessoa para Jesus. Ei, abra uma estratégia, comece um relacionamento. Não não desista dessa pessoa. Ei, eu e você, nós temos sido tratados neste lugar. Nós temos sido cuidados neste lugar. Existem pessoas da nossa família que precisam estar aqui, ouvir essa mensagem que salva, ouvir essa mensagem que liberta. Peça uma estratégia para Deus. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Romanos 10, 12 ao 15 diz assim: não há diferença entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no livro de Romanos: não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar?
E como ouvirão se não há quem pregue? Gente, eu e você, nós precisamos abrir a boca, nós precisamos comunicar Jesus, precisamos descomplicar, dizer o que Jesus tem feito na minha vida e na sua vida, para atrair essas pessoas, para conduzir essas pessoas para o trono da graça. Olha aí, ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Eu e você, nós estamos sendo enviados para falar de Jesus. Eu e você, para participarmos da grande comissão. Júlio, que a grande comissão é formar discípulos de Jesus. Eu e você contribuir com essa obra linda, maravilhosa, que é formar discípulos de Jesus. Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas obras. Sabe, gente, próximo domingo nós vamos falar da festa e de tudo que tem preparado nessa festa, essa festa da salvação. E você vai convidar pessoas. O pastor Costa nos desafiou domingo passado. Eu quero continuar esse desafio. Você vai convidar pessoas em agosto, vai convidar pessoas em setembro, uma pessoa por mês. Você vai estabelecer isso. Quem é essa pessoa que você vai convidar? Você vai trazer para cá, porque essa pessoa precisa ardentemente de Jesus. Salmo 73 ele diz, Salmo 73, versículo 26: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha fortaleza, e Ele é tudo o que eu sempre preciso. Tudo que você precisa é de Jesus, tudo que seu familiar precisa é de Jesus, tudo que aquele seu vizinho, seu chefe de trabalho, ele precisa é de Jesus. E nós vamos falar no próximo domingo dessa festa. Quem vai convidar pessoas aqui? Quem vai dizer: Júlio, eu me comprometo, eu quero convidar pessoas. Ei, gente, levanta a mão, levanta a mão. Eu quero que você tome essa atitude. Deus não chamou você para ser um espectador. Deus chamou você para ser participante do reino dele. Você é copartícipe do reino de Deus. E pode ser que você esteja aqui hoje, você diz assim: Júlio, eu me identifiquei com essa mensagem. Eu sou esse filho órfão. Eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você, Júlio, eu me identifiquei. Porque, gente, muitas pessoas, muitos filhos pródigos, eles quando passam os seus prazeres momentâneos, eles se arrependem. Muitos filhos pródigos, quando a consciência bate, quando a consciência pesa, eles dizem assim: eu quero voltar para a casa do meu pai. Ei, foi lá que eu fui, foram os momentos mais felizes da minha vida. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu estou com saudade da casa do pai. Eu estou com saudade do pai. Ei, o filho pródigo. Existem filhos pródigos aqui hoje. Portanto, você não vai esperar para o próximo domingo. Ei, o seu dia é hoje. Deus travou com você um encontro hoje. Ei, a Bíblia fala em Lucas 15:7 que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Ei, sabe o que quer dizer isso? Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você diz para Ele: eu quero Jesus, Senhor, eu quero que Tu governe todas as áreas da minha vida. A Bíblia fala que Deus está com os anjos no céu, celebrando a festa no céu, quando você entrega a sua vida para Jesus. Quero que você fique de pé.